Chamar o Paulo Andrade, né, que estava na transmissão desse jogo de São José Internacional pelo Campeonato Gaúcho. Ele está aqui junto com a Aline Calandrini, com o Serginho Xavier e vão conversar com a gente sobre esse jogo. Tudo bem, Paulo? Era um jogo que estava meio ali, encruado, mas a forceps o Internacional conseguiu uma vitória importante nesse início de gauchão. Tudo bem, Paulo? Bom ano para você, né? Não tinha falado contigo ainda. Um ótimo 2025. Bem-vindo ao Troca mais uma vez. Tudo bem, Diniz, meu parceiro, Jéssica, Felipe. Pois é, estava bem difícil para o Internacional, que estava jogando com um homem a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo, mas demorou para emplacar, para achar o seu gol, teve muitas dificuldades, acabou sendo vítima, digamos assim, no primeiro tempo daquele efeito, né, imediato do time que às vezes sabe que é melhor e tem um jogador a mais, então meio que se acomoda imaginando que o gol pode sair a qualquer momento. Não saiu, o São José, dentro das possibilidades, fez um jogo bastante honesto e foi complicando também. Chamou mais, é verdade, no segundo tempo o Internacional para perto da sua área, mas complicava o Internacional, travava o Internacional até depois dos 40 minutos. Nós vamos rodar os melhores momentos e eu já vou conversando, trocando ideias aqui com os meus comentaristas Aline Calandrini e Sérgio Xavier, que estiveram comigo nessa transmissão. Difícil o jogo para o Internacional e eu acho que aí tem os dois lados, né? Em partes pela ineficiência do Inter em boa parte do jogo e pela valentia do São José, que mesmo com homem a menos ali desde os 14 do primeiro tempo, conseguiu endurecer a vida do Colorado. Boa noite, amigos do Troca. Prazer estar com vocês também aqui novamente. É isso, acho que você fez um resumo muito inteligente mesmo, Paulo, porque o São José veio para se defender, hoje veio com mais um esquema diferente, com uma linha de 5, em outros jogos veio com Triano, com 10 jogando à frente da dupla de volante, no jogo anterior jogou com uma trinca de volante mesmo, mais defensivo, e hoje botando uma linha lá atrás, né? Início de temporada é muito difícil a gente falar sobre dinâmicas, movimentos, porque você está voltando ainda, e quando você fala de um Internacional que busca um jogo propositivo, de ter volume de jogo, de ter ultrapassagem, isso é muito necessário em si, né? E aí teve, obviamente, a dificuldade de um São José no primeiro tempo que se fechou completamente, as dinâmicas do Internacional não funcionaram, muita dificuldade realmente do último passe, de infiltrar, e aí eu acho que é mérito também do São José, que se defendeu muito bem, e quando tinha posse de bola ligava no Douglas, que no primeiro tempo foi o destaque. Já no segundo tempo, o Inter conseguiu uma coisa melhor em si, conseguiu dialogar um pouquinho mais, as alterações inicialmente não surtiram efeito e teve essa dificuldade, só que aí o São José foi diminuindo o ímpeto, só se defendendo, foi trocando as peças, e aí o Internacional cresceu e conseguiu, numa bola parada, destravar, fazendo 1-0, e o Carboneiro que acabou entrando, entrou bem, inclusive eu falei sobre isso durante a transmissão, jogador de velocidade, rápido, mas entendeu que era preciso, né? Finalizando, é destro, ele fez um movimento que é muito comum desse tipo de jogador que joga pelo lado esquerdo, mas é destro, e acabou com uma boa jogada também do Alan Patrick ali, mesmo não sendo dele diretamente passe, a intenção foi, e 2-0 para o Internacional nesse jogo de hoje, que foi difícil, duro, mas que dá para compreender pelo momento, a altura da temporada. Pois é, né, Aline? Boa noite aos companheiros do Rio. E acho que a gente tem dois jeitos de analisar esse jogo, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. O copo meio cheio é numa noite que as coisas não funcionaram e principalmente não funcionaram tecnicamente. Porque vários jogadores muito talentosos que fizeram temporada excelente, o Bernabé é um exemplo desses, o Fernando é outro, eles estavam errando demais, né? E quando você não consegue executar tecnicamente, né, os gestos mais básicos, tudo complica. E as coisas foram complicando, porque o Inter foi se enervando conforme o tempo passava, e não é nem que a bola não entrasse, as chances não apareciam. Se a gente pegar esses 3 jogos do Internacional na temporada, os anteriores, já pegando um amistoso contra a seleção mexicana, esse seguramente foi o pior dos jogos do Inter, porque os outros foram bons. Deu para encontrar uma série de coisas boas. E aí o gol vai sair, né, num lance até curioso, né, porque teve o escanteio, teve a bola no cotovelo do jogador do São José, e a bola rodou até o VAR chamar o Daronco, e o Daronco vai lá e vê a bola batendo no cotovelo, pênalti, bem batido pelo Alan Patrick, aliás, muito bem batido, porque se essa bola não vai ali do lado, no pé da trave,
o goleiro, o Fábio, buscaria, né? Ele estava muito bem posicionado. E aí, claro, né, o São José se desarmou, todo o sistema defensivo foi embora e, nesses últimos minutos, o Carboneiro, que já tinha entrado bem, talvez um dos principais destaques positivos, né, pelo tempo que ele jogou, conseguiu esse tirambaço. Um 2-0 que o Roger vai pensar assim, puxa vida, hoje não foi bom, mas o resultado foi maravilhoso pelas circunstâncias. O Internacional agora lidera o grupo, vai a 7 pontos. O Roger mesmo falava sobre isso, Felipe Diniz. É um campeonato gaúcho diferente, com menos jogos. Cada jogo importa mais, digamos assim. E o Inter, então, chega a 7 pontos em 3 jogos, com 2 vitórias seguidas e um empate da estreia contra o Guarani de Bagé. Sabe o que eu vejo, né, nesse início de temporada? As torcidas muito agitadas, né? É um começo, é um princípio. Jogadores iniciaram suas temporadas, essa temporada mais cedo, né? Muitos tiveram que atrasar a volta das férias, porque o campeonato do ano passado terminou no dia 8, né, de dezembro. Os campeonatos estaduais esse ano, por conta do Mundial de Clubes lá em junho, também começaram mais cedo, né? Vai ser uma temporada mais longa. O Campeonato Brasileiro vai terminar mais tarde nesse ano. Então, os jogadores ainda estão em ritmo de início de trabalho, né? Não dá para exigir tanto como vejo muitas torcidas já exigindo nesse início de preparação. Não estou nem falando só especificamente do Inter, mas de outros clubes, né? A gente está vendo muita cornetagem por aí dos torcedores em relação ao desempenho dos clubes. Acho que é um pouco injusto, né, Paulo? Ah, com toda certeza. Mas eu acho que não é o caso da torcida do Internacional, até pegando carona com o que foi a segunda parte do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? O torcedor do Inter traz uma boa impressão deixada por esse time, porque o Inter, na verdade, mexeu pouco no mercado, então, basicamente, é esse time, o time que conseguiu uma bela reação por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o torcedor do Inter está ali entendendo como é que as coisas estão acontecendo nesse momento. Eu acho que é um momento de alta em si, né? Pelo como terminou a temporada anterior. Acho que foram 9 sequências de vitória, 9 ou 16, não lembro. Enfim, terminou muito bem, de fato, conseguiu manter a estrutura da equipe, então isso facilita muito o início da temporada. E agora o Roger vai começar a temporada, ele já conhece o elenco dele. É óbvio que defensivamente tem alguns ajustes, né, que tem que acontecer, mas a pré-temporada acaba acontecendo você jogando para a torcida. Né? Então tem que ter, sem dúvida, alguma paciência. Por isso que a minha análise foi mais olhando o copo cheio, né? E o Roger cobrou. Ele cobrou o tempo inteiro. O primeiro tempo, então, ele chamou a atenção o tempo inteiro, no momento sem bola, no momento com bola. Tanto que no segundo tempo teve a melhora da equipe. A Aline falava da sequência do Inter, foram 16 jogos, né? Sem perder. 16 jogos sem perder. É isso, então. Algumas imagens do Roger, o Internacional. Lembrando que para o Inter, assim, tem um peso muito considerável o Campeonato Gaúcho desse ano, Diniz. O Inter não conquista o Gauchão desde 2016. São 9 anos sem conquistas e tem um peso ainda maior, porque o Grêmio conquistou os últimos 7 campeonatos gaúchos e só tem um time que tem 8 gaúchos em sequência na história, o Internacional, uma sequência que acabou em 1976. Então são vários motivos para que o torcedor colorado esteja ali empurrando desde o início, desde o comecinho, desde a primeira rodada, para o Inter voltar finalmente a ser campeão gaúcho esse ano. Motivação não falta, né? Tanto para Inter quanto para Grêmio para alcançar esse feito, né? Valeu, Paulo! Valeu, meus amigos. Serginho, Aline, bom descanso para vocês aí. Até a próxima. Bom programa. É isso. Vamos falar mais. Querem falar sobre esse começo tenso de ano para as torcidas, né? Porque